Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Precisamos entender certas coisas que são importantes em nossas vidas e que muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes buscamos o poder de Deus. Para que buscamos esse poder de Deus? Pois ele, usado equivocadamente, nos conduz a uma religiosidade e na realidade, a uma expressão simplesmente de nossas vidas. O uso do poder de Deus para chamar a atenção. Precisamos usar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas precisamos entender o como usar. Não dá para usar de qualquer maneira, não dá para fazer qualquer coisa. Pois não é pelo poder que as pessoas se convertem, mas é pelo conhecimento e expressão da vontade de Deus, pelo revelar das suas virtudes. Usamos e podemos usar o poder sobrenatural, clamar por este poder, pedir por cura, restaurar vidas, mas devemos fazer para que conheçam a Deus, para chamar a atenção, para que seja um dos passos usados para que as pessoas conheçam a Deus. É esse o ponto que a gente precisa. Ele não vai acrescentar nada mais e nada menos. Se tivesse acrescentado, talvez aquele povo que Deus tirou do Egito, o povo de Israel, eles teriam uma atitude, um comportamento diferente, pois toda a sua história, Deus, na realidade, sempre manifestou o seu poder, como manifesta em nossos dias, como manifestou no início da igreja, mas houve um crescimento na questão de entendimento daquilo que seja, para que serve o poder de Deus. Pois não é o poder de Deus que converte as pessoas, que levam as pessoas ao conhecimento do Pai. Cristo veio com esse intuito, Cristo usou do poder, os apóstolos usaram para trazer cura e restauração. E a gente vê vários exemplos disso. Por exemplo, lá em Atos 9, 34 e 35, diz assim: Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E no caso de Tabita, mas Pedro, tendo feito sair todos, ou seja, do quarto onde estava aquele corpo, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Isto se tornou conhecido por toda Jope, isso lá no 42 e 43, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. São essas coisas que a gente precisa parar e pensar. Pedro usou o poder para quê? Para ser uma oportunidade para apresentar o Evangelho, para revelar as boas novas, para manifestar Deus diante daquelas pessoas. Não pelo poder, mas pelas virtudes que ele revelava. Pela maneira como andava, como expressava, pela maneira como na realidade, ele agia como Cristo. O que nós precisamos entender é esta questão. Não se trata de poder, pois manifestação de poder e poder realizado em nome de Cristo não necessariamente nos conduz a conhecermos a Deus, conhecermos a Cristo. E logo no final do Sermão da Montanha, a gente ouve Jesus falando sobre isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, muitos virão e falam: olha, fizemos milagres, nós curamos em teu nome. Não se trata disso, se trata de conhecer. A vida eterna está em conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Compreender o seu caráter, a sua natureza, compreender o seu propósito para as nossas vidas, compreender o seu plano, sua vontade. Por isso a gente precisa ler as Escrituras, por isso a gente precisa estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele deseja nos falar e a maneira como deseja nos conduzir no conhecimento da sua vontade.
Viver o reino de Deus se trata de conhecer a vontade de Deus, conhecer quem Ele é. E Jesus Cristo é o único que nos conduz ao conhecimento do Pai. Submetermos a Ele como Senhor, como Salvador, sim, mas principalmente como Senhor, pois Deus o constituiu Senhor sobre todas as coisas. Precisamos entender que se trata de viver a vontade de Deus, de nos submetermos a essa vontade para revelarmos o seu reino, revelarmos a Ele, tornar o Deus invisível visível diante de todos as pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso é igreja, e a igreja precisa cumprir este papel no mundo. Por isso, como membros deste corpo, nós nos ofertamos para a edificação da igreja. Antes de mais nada, nos ofertamos como um sacrifício, como uma oferta a Deus, querendo conhecer da sua vontade e a essa vontade, à medida que é revelada, nos submetermos. Para que, conhecendo a vontade do Pai, a gente possa ser instrumento de edificação da igreja, do corpo, para amadurecimento do corpo, e o corpo amadurecendo como família, com entendimento, possa fazer a diferença na comunidade onde está inserida, na família, essa família que vai revelar o reino de Deus. Nós temos que entender isso, é disso que trata a igreja, é disso que trata a vontade do Pai, é disso que trata o querer do Pai para as nossas vidas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade do Pai. Que a gente possa ser conduzido nessa jornada, nesse entendimento, e sermos expressão do Pai neste mundo. Não se trata de outra coisa, não se trata de nenhuma outra questão, mas de entendermos e de nos submetermos à vontade de Deus. Nada mais, nada menos que isso. E usarmos do poder de Deus para despertar a curiosidade nas pessoas, para que assim possam conhecer aquilo que fazemos, como fazemos, conhecer das virtudes de Deus, do amor de Deus, da sua graça, da sua bondade e benignidade, e assim se converterem ao Deus vivo. Mas antes de mais nada, precisamos entender, nós precisamos nos converter a Deus. Converter a sua vontade e seu querer. Que a gente possa entender estas coisas e nos submetermos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.